Bom dia, rapaziada, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, professor José trazendo mais um videozinho aqui explicando as atividades remotas. Hoje, referente à data 13 de outubro, terça-feira da semana passada. O professor acabou não fazendo o videozinho essa semana por dois motivos. Uma, porque em alguns dias nós estivemos trabalhando na escola, com a entrega das atividades. E outra, porque o professor teve o celular bugado, o celular estragou. E aí fica difícil, Mas estamos de volta. Então aqui a gente vai trabalhar as páginas da apostila, as páginas 33, 34 e 37, beleza? A gente tem aqui primeiro um folder, com algumas informações sobre o hemonúcleo de Foz do Iguaçu, onde a gente vai para doar sangue, tá bom? O horário de funcionamento, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, ou seja, meio-dia, das 13 às 17 horas e também ao sábado, tá bom? Das 7h30 ao meio-dia, ao sábado o pessoal abre mais cedo. E aí a primeira pergunta A, quer saber o seguinte: quantos dias da semana o hemonúcleo atende? Pessoal, quantos dias da semana? A gente sabe que tem 7 dias, a semana, e ele atende aí de segunda a sexta e também no sábado. Então, quantos dias? Questão B, quer saber o seguinte: qual é a duração do atendimento em horas e minutos? Por exemplo, aqui, das 8 às 12 horas. Quantas horas tem? Das 8 até as 9, 1 hora. Das 9 até as 10, mais 1 hora. Das 10 às 11, das 11 ao meio-dia. Isso dá em quantas horas? E aí, quantos minutos essa mesma quantia de horas tem em minutos? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Então é só converter, Então pega a quantidade de horas e multiplica pela quantidade de minutos. Beleza? Só vai mudar ali a mesma coisa para 13 horas até as 17 horas. Só vai mudar das 7h30 ao meio-dia, porque começa antes. Então a gente vai das 7h30 até as 8h30, 1 hora. Das 8h30 até as 9h30, mais 1 hora. Das 9h30 até as 10h30, mais 1 hora. Das 10h30 até as 11h30, mais 1 hora. Só que aí fica um tempinho. Das 11h30 até o meio-dia, são 30 minutos, meia hora, certo? Como que a gente expressa isso em horas e quanto a gente expressa em minutos esse tempo, beleza? Essa é a questão B. A 136 nos pede o seguinte: no trecho, o homem pode realizar a doação até 4 vezes por ano, com espaços de 2 meses entre uma doação e outra. A expressão em negrito indica, veja, a expressão em negrito é 2 meses. Esses 2 meses, pessoal, é a mesma coisa que 90 dias, 2 meses é 60 dias, 2 meses é 30 dias ou 2 meses é 2 dias? Essa é a questão 136. A 137 diz assim: Flávio é doador de sangue e esse ano de 2020 ele já fez 4 doações. De acordo com o texto, cada doação é retirado 450 ml de sangue, ou seja, quase meio litro. Quantos litros Flávio doou em 2020? Ele doou 180 litros, ele doou 1 litro e 800 ml, no caso 1,8 litro. Ele doou 18 litros ou ele doou 180 ml, no caso ali 0,18 litros. E aí, quanto que ele doou? Lembrando que para ter 1 litro, a gente precisa ter 1000 ml. Então vamos fazer o seguinte, faz a conta seguinte. Ele fez 4 doações. Em cada doação, ele foi retirado 450 ml de sangue. Então, quantos ml ele foi retirado? Foram retirados dele? Faz a conta aí. Vai dar um número X. Aí você converte. A cada 1000 forma 1 litro. E aí a gente consegue encontrar a resposta. Beleza? 138. A mulher pode doar até 3 vezes por ano,
com um intervalo de 90 dias. Esse intervalo é... Veja só, pessoal, tem duas coisas que a gente precisa se atentar aqui. Primeiro, tem a palavrinha ali 3 vezes em negrito, mas a questão não está pedindo nada que tenha relação com ela 3 vezes. Está pedindo em relação ao intervalo, com um intervalo de 90 dias. Esse intervalo é 90 dias é quanto tempo, tá? E aí a segunda informação que a gente precisa ter para responder é que o que é bimestral? Lembra, a gente estudava, tinha primeiro, segundo bimestre, né? Bimestre são 2 meses. Agora a gente estuda e o tempo é dividido em trimestre, que é 3 meses. O semestre é 6 meses. E quinzenal é uma quinzena, que no caso é 2 semanas, tá bom? E aí, esse intervalo de 90 dias corresponde a qual dessas alternativas? Essa é a questão 138. A 139 nos pede para analisar um gráfico aqui, tá? Eu não vou nem ler o que a alternativa está dizendo, mas aqui é para a gente entender que o gráfico mostra as razões pelas quais as pessoas não fazem a doação de sangue. E aí aqui tem, ó, foi feita uma entrevista, ó, e com essa entrevista 165 pessoas disseram que elas não doam sangue por conta da falta de interesse sobre o assunto. 491 pessoas disseram que não doam sangue por falta de tempo. 107 dizem que a razão é não possuir o peso adequado para a doação, tem que ter um peso mínimo, né? 173 pessoas dizem que tem alguma doença que interfere e 229 pessoas dizem que tem medo de agulha. E aí vem algumas perguntas a seguir. Questão A. Vou até deixar aqui para mostrar o gráfico. Qual o maior motivo entre os entrevistados para não doar sangue? Qual que é o motivo, pessoal, que tem mais gente que falou, não dou sangue por causa disso? Qual que é o motivo? Escreve aí na alternativa, na questão A. B. Quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa? Pessoal, para a gente achar quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa, a gente vai ter que pegar o número de respostas e somar tudo, beleza? C. Marque a alternativa que apresenta a diferença entre o número de pessoas que não doam sangue por ter alguma doença e as que têm medo de agulha. Então, para encontrar a diferença, pessoal, a gente sempre usa a continha de menos, subtrair. Então, a gente vai pegar a razão com maior número, que é o medo de agulha, e vai tirar que tem menos, né? Que no caso aqui, que tem menos entre as duas, né? Para fazer a continha de menos, que é a doença, ter alguma doença, né? E aí a resposta a gente marca ali. 140 diz que o hemonúcleo da cidade do Daniel está marcado com um X e ele está numa esquina, ó, a gente consegue ver ali no mapa, né? E aí eu quero saber o seguinte: esse hemonúcleo está localizado na Avenida Pará, na esquina da Avenida Pará com a Avenida Tocantins, na esquina da Avenida Pará com a Avenida Goiás, na esquina da Avenida Pará com a Rua 1 ou na esquina da Avenida Tocantins com a Rua 7. E aí, qual esquina que ele está? Alternativa é questão B. Alternativa, sempre falo alternativa. Questão B. Assinale as ruas que são paralelas. Pessoal, ruas paralelas são aquelas que andam na mesma direção e não se encontram, tá? Por exemplo, aqui a Avenida Goiás e a Avenida Pará, olha no mapa lá, elas são paralelas, tá? Elas estão na mesma direção, elas estão na horizontal e elas nunca vão se encontrar, né? Outro exemplo é a Avenida Gramado e a rua da nossa escola, elas estão paralelas, elas vão na mesma direção, no mesmo sentido, porque elas não se encontram, beleza? E aí, qual dessas ruas é paralela? São paralelas, né? A Rua 2 e a Rua 1, a Rua 7 e a Rua 3, a Rua 3 e a Rua 1, ou a Rua 2 e a Rua 5, beleza? Agora aqui na página
37 nós temos algumas situações problema, tá bom? A Fundação Hemominas coleta 825 bolsas de sangue por mês. Ou seja, em um mês ela coletou 825 bolsas de sangue. É bolsa de sangue pra caramba. Se esta mesma quantidade fosse coletada durante um ano, qual seria a quantidade coletada? Pessoal, essa questão é o seguinte: em um mês tem 825 bolsas coletadas. Em um ano, quantos meses tem um ano? Tem 12. Então, em 12 meses, quanto a gente vai conseguir coletar? Um mês 825, então 12 meses são 12 vezes o 825, beleza? E aí a gente encontra a resposta. 150. O infográfico nos informa que, em média, 60 potenciais doadores procuram a Fundação Hemominas por dia. Se todos estivessem aptos para doar uma bolsa, quantas bolsas de sangue a Fundação receberia em média por mês? Observação: aos domingos não há coleta de sangue. Ou seja, pessoal, essa pergunta aqui diz o seguinte: todo dia vai 60 pessoas doar sangue. Possíveis doadores, né? Se todos eles puderem doar, eles estiverem aptos, então significa que a gente vai ter 60 bolsas por dia, certo? Quantas bolsas a gente vai ter em um mês? Então a gente vai precisar fazer o seguinte: se nós temos 60 bolsas por dia, a gente vai ter que identificar quantos dias vai ter no mês, né? Então a gente vai precisar pegar quantos dias tem um mês e retirar os domingos, porque os domingos não contam, não funciona. E aí a gente multiplica a quantidade de dias que ficou, né, sem o domingo, por 60 bolsas, beleza? Mais uma situação problema, que é: se fosse realizada uma campanha para doação de sangue e aumentasse o triplo de potenciais doadores, qual seria a quantidade de doadores? Pessoal, veja, aqui nós temos, na questão anterior a gente disse quantos são os potenciais doadores, né? São 60. Se esse número triplicasse, quanto seria? É isso que pede essa questão. Triplicar é a mesma coisa que multiplicar por 3, ok? E aí a gente vai para as duas últimas questões. Numa dessas campanhas realizadas para aumentar as doações de sangue, a quantidade de doadores do sexo feminino foi de 25%. Podemos dizer que 25% corresponde ao quê? Pessoal, quando a gente tem a bateria do celular cheia, ela está em 100%, né? Uma dica para identificar a resposta aqui é: pega esse 100%, que é tudo, e e divide por 25. Quanto que vai ficar? É uma sugestão aqui para encontrar essa resposta. 25% é 1/2 ou é 1/4, uma parte de 4 partes de 100, né? Ou é 2 partes de 3, ou é 2 partes de 4. Quanto que é esse 25%? Beleza? Faz essa sugestão que eu dei. E a 153 diz o seguinte: o intervalo para a doação é de 60 dias para homens e 90 dias para as mulheres. Esse intervalo de tempo corresponde respectivamente a 2 e 3 meses, 6 e 12 meses, 1 e 2 anos ou 2 meses e 1 ano. Quanto que é, pessoal? 60 dias e 90 dias. Beleza? Essas foram as atividades da terça-feira, 3 de outubro. E eu espero que vocês consigam realizá-las. Qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Beleza? Até mais, pessoal.